Olá família, graça e paz, graça eterna, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma reflexão da graça? Esse é o tema, queridos. Congregação ou reunião? É uma pergunta. Qual o conceito de congregação e o conceito de reunião? Estou falando do conceito de congregação bíblico, tá? Se a gente for olhar no dicionário, o conceito de congregar é se reunir, né? É uma assembleia, é um ajuntamento. Então, se a gente levar literalmente ao pé do Aurélio, no dicionário, uma torcida de futebol estão congregadas, né? Estão reunidas. Ou seja, congregar, biblicamente, é uma coisa totalmente diferente no sentido literal do dicionário. Então nós, povo de Deus, como discernir isso? Como separar congregação bíblica de reunião? Porque nem todo mundo que está reunido está junto. Como assim, irmão Elcio? Nem todo mundo que está próximo, está perto, está no mesmo sentimento, no mesmo entendimento. Volto a usar aqui o sentido literal, como em um estádio de futebol, às vezes a torcida está ali junto, a torcida do mesmo clube, do mesmo time, mas elas não estão unidas. Você vê que tem briga, discussões, né? Com os próprios torcedores do mesmo clube, do mesmo time. E a gente vê casos aí de morte, de violência. Por quê? Porque embora eles estejam ali congregados, embora eles estejam ali reunidos, embora eles estejam ali próximos, mas eles não estão juntos, não estão no mesmo entendimento. Não compartilha as mesmas ideias, sabe? Pode até estar torcendo para o mesmo time, mas cada um vê e pensa e reage de forma diferente. Então, congregação bíblica é uma coisa, reunião é outra história. E é por isso que tem algumas igrejas evangélicas aí que eles evitam, né, a palavra congregação. Eles preferem chamar de reunião, porque aí vai ter reunião dos desempregados, reunião dos empresários, reunião dos dizimistas, reunião das mulheres, reunião dos homens, isso e aquilo. Quer dizer, eles inventam um monte de reuniões, mas não se formaliza ali, não se identifica ali uma congregação. Como eu falei, uma congregação apenas no sentido literal do dicionário. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê outro sentido. Nós costumamos dizer, nós não dizemos assim, vamos à igreja. A gente diz assim, vamos nos reunir em graça. Mas veja bem, nem sempre quem está reunido em graça está congregando. Você sabia disso? Por exemplo, nós fazemos aqui uma reunião aos domingos. Reunião em graça aos domingos. Por exemplo, nós estamos agora reunidos aqui, né? Mas não significa, por estarmos reunidos aqui, que nós estamos congregando ou estamos congregados. Por quê? Porque uma coisa é estar reunido, uma coisa é estar próximo, uma coisa é estar junto. Mas outra coisa totalmente diferente é estar andando nas mesmas pisadas, é estar tendo comunhão. Um exemplo que eu vou dar, bíblico. Jesus, ele sempre andava ali com os 12 apóstolos. Aquilo ali era o quê? Uma comunhão, uma congregação. Não era apenas uma reunião de Jesus com os 12. Jesus estava em comunhão, Jesus estava congregando com os apóstolos. Lembra da Páscoa, né? Jesus estava ali congregando, ensinando o que era uma comunhão, no partir do pão,
na distribuição do cálice. Então Jesus estava tendo ali comunhão, havia ali uma comunhão. Comunhão essa que o próprio João, ele se aproximava de Cristo, colocava sua cabeça nos braços do Senhor. E isso gerava até um clima meio, sabe? A ponto de sair o comentário que João era o discípulo que Jesus mais amava, como se Jesus estivesse fazendo acepção de pessoas. Mas não, é porque João se sentia de fato, João se sentia acolhido, João se sentia querido, sabe? João expressava o seu amor, havia uma comunhão verdadeira, uma congregação, né? Uma unidade ali. Em contrapartida, estava um ali naquela reunião, naquela congregação, naquele ajuntamento, que não tinha comunhão. Quem era? Judas. Jesus, ele disse em João 6,70, eu não escolhi vocês os 12, um de vós é um diabo, falando de Judas. E Judas não fazia parte da comunhão de Jesus? Judas não fazia parte da reunião de Jesus? Judas não fazia parte daquela congregação ali entre os 12? Fazia. Só que ele não andava no mesmo espírito. A mente de Judas estava totalmente fora daquele ambiente. Então, observe, reunião é uma coisa, congregação é outra história totalmente diferente. Então, por mais que as igrejas, elas dizem assim, venham congregar, porque o conceito de congregar para a igreja evangélica é estar reunido, é estar junto. Mas nem sempre quem está junto está congregando, irmão. Porque estar congregando é andar de fato unido, ligado um ao outro. E tem pessoas que estão reunidas, estão juntas fisicamente falando. Mas a alma, o sentimento, está totalmente distante dali. E Judas era um desses. Judas estava ali, onde os apóstolos iam, Judas estava no pé. Onde Jesus ia, Judas estava no pé. Até porque Judas, além de apóstolo, ele era o tesoureiro, né, do ministério de Jesus de Nazaré. Então as pessoas ofertavam, Judas recebia. Mas Judas estava congregando? Não, que ele corria a mão lá no lugar que era jogado as ofertas e roubava. Então Judas roubava, Judas não estava em comunhão com Cristo, nem em comunhão com os apóstolos. Ele estava reunido. Então, se você for olhar hoje na religião, você vai ver reunião. A reunião no espiritismo, a reunião no catolicismo, você vai ver a reunião na igreja evangélica. Mas reunião não tem nada a ver com congregação. Quando você se afastou da reunião evangélica, o que foi que o seu pastor disse? Está desviado, não congrega mais. Quando você se afastou dos cultos, né, de hora marcada, quando você se afastou das programações das instituições, os pastores disseram, tudo desviado, desengrejados, são desegrejados, não congregam mais. Mas por quê? Porque eles entendem que o conceito de congregar é simplesmente se reunir. E não é. Judas se reunia, mas não congregava. Não havia comunhão da parte de Judas. Então, abençoados, é diferente a congregação e a reunião. Nós nos reunimos como igreja, mas para quê? Para congregar. Esse é o sentido. Congregar, agregar valores, andar junto, edificar. Esse é o sentido da reunião. Se a nossa reunião, um exemplo que eu vou dar, se a nossa reunião que a gente faz aqui na Lauro de Freitas, ou aqui no YouTube, essa nossa reunião, mesmo que virtualmente, se essa reunião ela não tiver um objetivo maior, que é levar uma palavra que venha te fortalecer, te trazer ânimo, se essa reunião, seja ela presencialmente ou virtualmente, se ela não tiver um propósito nisso, que é de levar uma palavra que venha trazer paz para o teu espírito, que você venha entrar no descanso do Senhor, se essa reunião, se essa comunicação aqui não for no intuito de estarmos de fato andando junto, tendo essa comunhão, então para nada adianta. É como se fosse aquele estádio de futebol que está cheio de torcedores,
Todo mundo reunido, todo mundo congregado, uma assembleia, todo mundo junto, mas cada um pensando de uma forma. Então, olha o que está lá em Hebreus, no capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Nós acreditamos que foi o apóstolo Paulo, ele disse assim: não deixando a nossa congregação, ou a vossa congregação, como é costume de alguns, vírgula. O que é congregação? Aí ele vai dizer as características da congregação. Antes, admoestando-nos uns aos outros, ensinando-nos uns aos outros, e tanto mais quando verdes que vai se aproximando aquele dia. Então, o que era que estava acontecendo aqui nesse contexto? O povo de Deus estava passando por perseguição. O povo de Deus estava sendo massacrado. O Império Romano, já não bastava a perseguição dos próprios irmãos, falsos irmãos, tinha ali o Império Romano perseguindo, massacrando, matando os cristãos lá no primeiro século. Então, o apóstolo chama a atenção daqueles irmãos para não abandonarem aquela congregação. Não era só uma reunião, era uma congregação. O apóstolo Paulo estava dizendo, olha, vocês precisam congregar, não abandone a congregação. Sabe? Não faça como alguns fizeram, que deram as costas. Vocês precisam fortalecer uns aos outros. Então, esse era o conceito de congregar. Era um fortalecer o outro, era um animar o outro, era um trazer uma palavra de esperança para o outro, era um compartilhar o pão com o outro, era assistir ao outro, sabe? Era se colocar no lugar do outro. Então, isso vai além de uma reunião. Mas volto a repetir, o que acontece nas chamadas igrejas são reuniões. Agora, é claro que entre ou dentre aqueles que se reúnem, pode ter, a gente não pode dizer que não, pode ter algumas pessoas que de fato congregam, que se importam um com o outro, que se preocupam com a saúde do outro, que se preocupam, até religiosamente falando, com a salvação do outro, Então, existe no meio das reuniões alguns que de fato são amigos, estão juntos, caminham nas mesmas pisadas, como disse o apóstolo Paulo acerca de Timóteo, nós andamos no mesmo espírito, no mesmo sentimento. Como disse o apóstolo Paulo acerca de Timóteo também, lá na carta aos Filipenses, porque todos estão procurando o que é seu. Mas em Timóteo não. Timóteo houve outro sentimento. O sentimento que havia em Timóteo era justamente de congregar, era de fortalecer os irmãos, era de desenvolver aquele trabalho em prol do reino de Deus. Então, observe que Timóteo pensava diferente de muitos que estavam correndo atrás do que era seu. E o que é que acontece hoje nas chamadas reuniões, na congregação, na igreja? Todo mundo buscando o que é seu, irmão. Um vai para a igreja porque quer que o marido se liberte das drogas, o outro vai para a igreja porque quer que o filho deixe a criminalidade, o outro vai para a igreja porque quer largar a cachaça, o outro vai para a igreja porque quer ter um casamento, o outro vai para a igreja... Quer dizer, vão nessas chamadas reuniões, mas todo mundo ali, cada um buscando os seus próprios interesses, inclusive o líder religioso, inclusive o próprio pastorzão, que ele não está ali congregando de jeito nenhum. Ele está lá fazendo a reunião dos empresários, reunião dos dizimistas fiéis e ofertantes, sabe? Ele está lá enchendo o bolso dele, ele está lá abrindo as suas empresas, Ele está lá defendendo a sua instituição religiosa. Então ele não tem interesse, ele não congrega. Tem pastores abençoados, tem líderes religiosos. E eu não estou falando dessas megas empresas evangélicas que têm milhões de seguidores, não, de membros, não. Eu estou falando porque aí tudo bem, porque aí eles não têm como ter contato com todos. Tudo bem, Vamos pelo menos entender dessa forma. Agora, existem líderes religiosos que são soberbos, prepotentes, que reúne, Congrega não, que reúne ali 10 pessoas. Ele é tão soberbo, tão prepotente, que ele não pega na mão, ele não abraça o irmão, ele não pergunta se o irmão está bem,
Ele não se preocupa com o irmão, até naquela hipocrisia na hora do microfone, ele diz que está orando por todo mundo, que ele está pagando o preço pela igreja. É mentira, abençoado, é mentira, está pagando preço nada. Se ele está orando pela igreja, se ele está orando pela congregação, é para que aquela congregação não venha deixar ele na mão. Ele está orando para que as portas dele não venham se fechar. Quando ele ora, não vou generalizar, mas tem líder religioso que ora para os membros prosperarem, enriquecerem, para quê? Para sustentar ele. Então ele diz assim, olha, você vai prosperar, você vai arrebentar, você vai obter sucesso. Mas aí ele vai, olha, em primeiro lugar, a Deus, viu? Que Deus? Ele. Olha, em primeiro lugar, os dízimos. Então ele até quer que as pessoas prosperem, que as pessoas se deem bem na vida, mas desde quando estejam sustentando aquela empresa. Porque se alguém prospera, mas financeiramente não está financiando aquilo ali, aí ele já descarta logo. Não tem nada de comunhão, não tem nada de congregação. Eu fiz parte de um determinado ministério que dizia pregar a graça, tal, era aquele amor roxo, aquela coisa toda. E isso enquanto a pessoa estava ali. Eu lembro de um caso com uma certa pessoa, teve problema de saúde e ficou fora das reuniões, né, durante um tempo. A líder daquele ministério, a pastora, ela foi na casa da mulher que não estava tendo condição de se reunir, que estava com problema de saúde. Ela foi fazer o que lá? Ela foi congregar com a irmã, ela foi levar uma palavra para a irmã, fazer uma oração para a irmã que nunca mais tinha aparecido na igreja? Hein? Tem gente que vai assistir essa live que sabe de que eu estou falando. Não, sabe para que foi que ela foi? Ela foi atrás dos dízimos atrasados. Pasmem. Ela foi atrás dos dízimos atrasados porque já tinha um tempo que a irmã não ia lá, que a irmã não se reunia, e ela foi atrás dos dízimos atrasados, principalmente porque ela soube que a irmã tinha recebido a indenização de um trabalho. E pasme ainda, ela arrancou o dízimo, que é o seu valor, mas eu não preciso falar aqui, ela arrancou o dízimo daquela mulher, a ponto do marido dela, que era incrédulo, assim, não fazia parte da igreja deles, né? O marido tomou pavor e proibiu aquela mulher de ir naquela chamada igreja. Por quê? Porque a mulher achava que congregava, mas a mulher não congregava, ela apenas se reunia, porque os líderes, os pastores, só queriam o dinheiro. Ela teve que dar o dízimo, foi um dízimo alto, né? Foi um dízimo alto. E quando a mulher deu o dízimo, a mulher estava doente, tinha feito cirurgia, não sei se foi de mioma, alguma coisa. Quando ela deu o dízimo, a pastora ainda disse assim, você deu o dízimo, agora dê a oferta de amor. E a mulher ainda teve que dar a oferta de amor. E aí essa pastora foi embora para a igreja dela, e essa irmã nunca mais pisou os pés lá. Tempos depois, eu, conversando com essa pessoa, falei com essa pessoa, e essa notícia se espalhou no nosso bairro aqui em Lauro de Freitas. Que absurdo, né? Agora eu pergunto, aquela mulher congregava? Aquela pastora, aquela líder ensinava o que era congregar? Não. E isso não só foi uma vez. Outra vez eu lembro que uma pessoa, uma mulher, né? Que hoje até se reúne conosco em graça, hoje sim ela congrega. Eu tenho certeza que hoje ela sabe o que é esse conceito de congregar. Hoje ela congrega conosco em graça, ela tem comunhão conosco em graça. Mas quando ela se reunia lá, ela teve neném e não pôde ir, porque foi cesariana, ela passou muita dificuldade no parto. E aí, quando eu aqui, o irmão Elcio, tá? O irmão Elcio era obreiro daquele ministério. Eu e minha esposa, Cristiane, nós pedimos autorização aos líderes para ir visitar nossa irmã, que tinha acabado de ter neném e tinha feito um procedimento cirúrgico. Foi, como é que chama? O parto foi cesariano, E aí os nossos líderes, pastores que congregavam as pessoas, que reuniam as pessoas, simplesmente disseram, vocês estão proibidos de pisar o pé na casa dela. Porque o marido dela, olha, e o marido nem congregava lá, o marido dela não professava a fé. Porque o marido dela tem carro.
Se ela quiser vir congregar, que o marido dela traga ela aqui, para quando chegar aqui, a gente apresentar, olha, e dizer que pegava graça. Apresentar um menino a Deus e orar por eles. E o que foi que o irmão Elcio fez, mas a irmã Cristiane? Me desculpe, abençoados. Nós desobedecemos os pastores. E aí, na surdina, ocultamente, nós fomos visitar a irmã. E a irmã estava desesperada. Chorou, lamentavelmente, por achar que congregava, que tinha pastores, mas que na verdade era só jogo de interesse. Jogo de interesse, né, minha irmã? E jogo de rodas, né? Porque até pneu para o carro o pastor pedia para ela. Até charque o pastor cantava para ela dar charque, né? Para essa liderança que diz que congregava as pessoas. Então isso não é congregação, irmão. Isso é ajuntamento. Isso é reunião. Mas reunião para quê? Para os seus próprios fins, para os seus próprios interesses. Então, quando Paulo disse, não deixei a vossa congregação quando é costume de alguns, não é deixar de ir na reunião. Eu tenho pessoas, por exemplo, que não vão às nossas reuniões congregar. Preste muita atenção no que eu vou falar. Nós temos irmãos aqui em Lauro de Freitas, em Salvador, na região metropolitana, que às vezes não podem se reunir conosco aos domingos. Às vezes não podem, às vezes não querem se reunir. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós congregamos. Sabe por quê? Sabe por que nós congregamos? Porque eu entro em contato com eles, eu me preocupo com eles. Eu não sou de abusar, né, irmãos? Que isso também é coisa de meninice. Mas eu sinto faltas, eu procuro saber como é que eles estão, se estão bem, a gente se relaciona, nem que seja através de uma mensagem. E assim, eu tenho certeza que o que eu puder fazer por eles, eu farei. E o que eles puderem fazer comigo também, por mim, eles também farão. Sabe o que é isso? Congregar. Sentir as mesmas dores. É como disse o apóstolo Paulo, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Então assim, quando eu vejo um irmão, que eu não vou chamar de membro, porque eles não são ovelhas, eu não sou pastor deles, mas quando eu vejo o meu irmão que congrega comigo, meu irmão, modo de falar, meu irmão, minha irmã, quando eu vejo os meus irmãos que se reúnem comigo, que congregam comigo, não apenas se reúnem, mas congregam comigo. Nem sempre podem estar juntos fisicamente, mas nós temos uma ligação em graça pelo mesmo Espírito. Quando eu vejo meu irmão passando uma dificuldade, enfrentando uma luta, seja na família, seja em qualquer setor, eu me coloco no lugar deles, eu sofro com eles. Agora, quando eu vejo eles alegres, eu me alegro com eles também. E vocês sabem que isso é verdade. Então, congregação não tem nada a ver com reunião. A gente se reúne para congregar, tá, abençoado? Esse é o sentido. É para compartilhar, é para crescer, é para animar. E cada um nessa congregação dá o que tem, porque você não vai dar o que você não tem. Deus não vai exigir de você o que você não tem. Cada um nessa reunião, nessa congregação, dá o que tem, o que pode. O que é que você tem para oferecer para o próximo? É um abraço? É uma palavra de carinho? É uma palavra em graça? Volto a repetir, não significa que todos que se reúnem congregam, porque até mesmo em graça, volto a dizer, tem gente que se reúne, mas não congrega. Você sabia disso? Por que, irmão Elcio? Porque estão juntos, mas não concordam com você. Estão juntos, mas podem falar mal de você. Estão juntos, mas torcem contra você. Então você precisa analisar, nós precisamos analisar o que é conceito de congregar e o que é apenas uma reunião. Então é por isso que Deus nunca deixou que meu coração entrasse em soberba, porque assim, eu já reuni aqui em graça, tá? Eu já reuni aqui em graça uma multidão. A gente reunia mais de 70 pessoas aos domingos. Reunião. Agora, congregação era metade. Eu lembro que o nosso irmão Geraldo teve aqui umas 2 vezes. Ele sabe disso, a gente reuniu quase 100 pessoas. E eu tenho certeza que nas próximas a gente pode reunir muito mais. Reunir não é congregar. Porque congregar são poucos. Reunir todo mundo gosta. Né? Todo mundo, vírgula, né? Reunir é fácil.
Reunir é eu fazer uma festa, eu convidar o irmão André Pimentel, é eu convidar o irmão Geraldo, é convidar aqui. Já pensou? O irmão Elcio vai trazer aqui na Bahia o irmão Cristiano França, o André Pimentel e o irmão Geraldo Moraes. Se eu tivesse condição para isso, trazia mesmo, irmão. A gente fazer aquela reunião linda, reunião. Mas quem daquela reunião estaria congregando conosco? Quem de fato naquela reunião estaria junto conosco? Eu vou contar uma experiência para vocês aqui rapidinho. É justamente isso, o que é congregação e o que é reunião. Nós estávamos praticamente fechando o nosso espaço aqui de reunião, tá? Como eu falei, congregação, eu posso congregar com os meus irmãos independente da reunião. Nós íamos fechar o nosso espaço da reunião, por falta de condição financeira para manter. E aí eu falei para alguns irmãos, gente, vamos ter que fechar o espaço, porque a gente paga um aluguel, tem internet, tem luz, é todo um gasto, é todo um custo, né? Que chega aproximadamente em contas arredondadas, quase R$2.000 por mês. Eu falei, não tem condição, a gente está com poucos irmãos congregando, pode ter 100 pessoas reunidas, mas congregando, andando junto, nas mesmas pisadas, são poucos. Aí eu falei, a gente está com poucos irmãos congregando, ligado, andando no mesmo sentimento, então não tem como manter o nosso espaço. Eu cheguei a ponto, irmão, não vou mentir para vocês, eu cheguei a ponto de vender uma geladeira minha aqui para pagar um mês de aluguel. Fiz isso, vendi. Isso não... Por que eu fiz isso? Porque eu quero congregar com o povo, porque eu gosto de congregar com o povo. Então, assim, quando a gente começou a nossa reunião, a gente começou de um espaço onde eu bancava o espaço com o meu salário de empregado, empregado assalariado, eu bancava o espaço, fiquei quase 1 ano e pouco pagando aquele espaço, passei algumas privacidades na minha casa, na minha família, né? Minha esposa dizia, rapaz, tá faltando até o Danone de Safira, é melhor a gente fechar esse espaço aí. Mas eu via que as pessoas queriam ouvir a graça, então eu me esforçava. Até que Deus levantou outros irmãos para congregar conosco, né, e nos ajudar, e a gente continuou levando adiante. Naturalmente o grupo cresceu e nós fomos para um espaço maior, mas chegou ao ponto de pensar em fechar, porque não tinha condição de manter. Agora, se você olhasse, de um modo geral, tinha muita gente na reunião, mas tinha pouca gente congregando. Entendeu, abençoado? Ou seja, andando junto. E aí eu solicitei a alguns amigos, alguns irmãos, gente, e aí, vai fechar ou não? Se fechar, fazer o quê, né? Os irmãos chegaram junto, não, irmão, estamos aí, estamos juntos. Então, como eu falei, eu já vendi geladeira para pagar espaço, eu já pedi o LINS, sabe o que é o LINS, né? Aquele limite que fica lá no cartão de crédito, a minha esposa para pagar espaço e esperar entrar algum tipo de cooperação para ajudar, para devolver, no caso, para minha esposa, e orando a Deus para que entrasse logo, porque LINS é aquela coisa, você tira do cartão de crédito e o juro vai lá para cima se passar do prazo, né? E aí, meu Deus, eu tirei o LINS aí para pagar o aluguel e agora o que é que eu faço? Mas Papai do Céu sempre entrando com provisão e a gente conseguindo manter o nosso espaço. E assim estamos até hoje. Mas o que eu quero dizer com vocês é o seguinte, congregar é isso, mesmo você de fora, de longe, você está unido. O meu irmão Geraldo, ele entrou em contato comigo e disse, olha, eu vou passar um telefone aí de uma pessoa que quer lhe ajudar aí financeiramente, quer fazer uma contribuição aí. Eu falei, meu irmão, amém. E como precisamos, né? Geraldo poderia ficar quieto, até porque essa pessoa, eu acho que deu uma força lá, o irmão Geraldo. E Geraldo passou o telefone dessa pessoa para mim. E essa pessoa entrou em contato comigo e disse, meu irmão, eu assisto suas mensagens aí, eu quero dar uma força aí para vocês, eu vejo sempre vocês falando aí da dificuldade, eu quero dar uma força. Eu falei, amém, irmão, glória a Deus. Que bom que esse irmão aí foi tocado por Deus para nos dar uma força. Entendeu? É disso que eu estou falando. Simplesmente o irmão desapareceu do meu radar. E olha que eu não pedi nada. Ele procurou Geraldo, disse que ia me dar uma força. Isso já aconteceu algumas vezes, tá, abençoado? Então é o que eu estou falando, abençoado. Nem sempre quem está junto com você está congregando. Nem sempre quem se reúne está congregando no sentido de estar de fato com você. Está tendo comunhão com você. Então são pessoas que às vezes fazem promessas. E minha esposa diz logo, cuidado com essas promessas. Não confie nessas promessas, porque quem é de fazer, faz e não toca trombeta. Mas quando começa logo a prometer que vai fazer, que bababá, não faz. Eu falei, é verdade, minha esposa, a gente tem que aprender com isso. Então, assim, abençoados,
É diferente de você se reunir e é diferente de você congregar. Olha o modelo de congregação em Atos dos Apóstolos. Por isso que Paulo disse, não deixeis, não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Não é se reunir apenas, é reunir para congregar. Olha o modelo em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 4, versículo 32 em diante. Diz assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma que possuía era propriamente suas, mas todas as coisas lhe eram comuns. 33. Os apóstolos davam grande testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herança ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos repartiam segundo a necessidade, né, se havia uma necessidade autêntica, repartia segundo a necessidade de cada um. 36. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido quer dizer filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Olha o que é congregar. Então as pessoas estavam aqui congregando todos os dias, não apenas reunidas, mas congregando, compartilhando, não era dividindo, compartilhando o pão, tá? Compartilhando o pão. Não havia entre eles necessitados, eles eram unidos. Então congregar é isso, e como eu falei, diferente de se reunir. Não havia entre eles necessitado. Eu tenho algumas pessoas que congregam comigo. Eu tenho certeza, porque já aconteceu isso e a gente já fez prova disso. Quando acontece alguma situação com um irmão nosso e a gente bate o fio aqui, eu tenho pessoas que levantam as mãos, levantam a mão e se prontificam em ajudar. Sabe o que é isso? Congregação. Eu tenho pessoas que quando passa alguma necessidade financeira, tem gente que nem precisa eu pedir. Tem uns abençoados aqui que passa o fio. Irmão Elson, se você tiver alguém aí precisando de alguma coisa aí, meu irmão, me fale aí que eu tenho um pouco, mas o que eu tenho dá para compartilhar. Olha que coisa linda. Ô irmão Elson, eu estou mandando uma ajuda aí para esse aluguel, mas no meio aí dos irmãos, se o irmão sondar aí, tiver alguém aí precisando de uma cesta básica, meu irmão, me passa aí um contato, ou aliás, me passa o contato não, eles confiam no nosso trabalho. Me fale aí e manda a tua conta que eu vou mandar uma oferta a mais para ajudar esse irmão aí que tiver necessitado. O que é que eu faço? Eu dou uma sondada, pesquiso. Ô meu irmão, gratidão meu irmão. Se ele estiver me ouvindo, ele sabe. Ô meu irmão, gratidão. No momento está todo mundo tranquilo. Mas se houver a necessidade, eu passo o fio e essas pessoas que congregam dão força. Como essa abençoada aqui que acabou de falar aqui, a minha irmã Tânia. É um anjo revestido de carne. Então, são essas pessoas que não apenas se reúnem. Mais um exemplo de reunião, eu posso falar dela, que nem sempre podem se reunir conosco, devido à idade, distância e tudo, da nossa congregação, mas congrega conosco, porque congregar está além de se reunir. E eu posso citar outra, né? Veralina está aí por sinal também, e tantos outros que se reúnem conosco para congregar. Então, publicamente aqui eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, que não apenas se reúnem, mas congregam conosco. E vocês também através da plataforma, através dessa extensão, né, que nós temos, que é sair das quatro paredes e levar a palavra adiante. Obrigado vocês também que entendem esse conceito de congregar, que é estar junto, sabe? E não apenas se reunir, seja presencialmente ou virtualmente falando. Então, abençoados, a igreja ela estava reunidas aqui, a igreja estava reunida aqui, né? O povo de Deus estava reunido aqui para congregar. E diz que eles vendiam aquilo que eles possuíam, né? Não é que eles vendiam para dar tudo e ficar pobre, não, nada a ver. Eles compartilhavam, eles vendiam o que ele possuía, depositavam aos pés dos apóstolos, os apóstolos compartilhavam ali entre eles, né? E não havia entre eles necessitado. Isso é uma verdadeira comunhão, uma verdadeira congregação.
Eles se importavam uns com os outros, fortaleciam um ao outro. E aí, meu irmão, como é que você está? E isso não dependia só do pastor Pedro, isso não dependia só do pastor João, isso não dependia só do apóstolo Paulo. Paulo estava ensinando o que era congregar. Paulo disse na igreja lá aos Coríntios, no capítulo 11, Paulo chegou a dizer, 11:19, é necessário que haja heresia entre vós para que os que são sinceros se manifestem entre vocês. Então Paulo ensinava o que era comunhão. Aquele povo estava comendo e bebendo, largando um outro público com fome, e Paulo disse, que comunhão é essa de vocês? Vocês não têm casa para comer e beber, não? Vocês estão desprezando a igreja? Cadê a congregação? Estavam reunidos, mas não estavam congregando. Aí Paulo vai lá no passado falar aquilo que Jesus fez, porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Paulo está trazendo à memória aquele conceito de congregação, de comunhão. Porque o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, tomou o pão, partiu, deu graça, tomai e comei, pegou o cálice de vinho, bebei em memória de mim, ensinando o modelo ali, independentemente se tinha alguém ali que não merecia, que era Judas. Mas da parte de Jesus havia sinceridade. Aí Paulo resgata aquele passado para trazer para os coríntios e dizer, o modelo é esse, coisa que os coríntios não estavam vivendo. Estavam reunidos? Estavam, mas não adianta estar reunido com o irmão Geraldo, não adianta estar reunido com o irmão Elcio, na reunião local que eu estou falando, obviamente, né? Mas não está congregando. Não está chegando junto no sentido de se compadecer com o próximo, de se importar com o próximo. Tem gente que naturalmente, como eu falei, não se reúne conosco, tá? Deixaram de se reunir fisicamente falando, presencialmente falando. Mas eu mantenho a comunhão. Nós devemos continuar congregando. Mas eu sinto que tem pessoas que simplesmente pelo fato de não se reunir mais conosco, quando a gente passa uma mensagem, aí meu irmão, graça e paz, como é que está você? Tá tudo bem? Saudade de você. A pessoa já pensa, por causa do fermento da religião de onde ela viveu, a pessoa já pensa que a gente está querendo arrastar ela novamente para a reunião. Eu não quero arrastar para a reunião, porque a nossa reunião é para congregar. Eu não quero que a pessoa venha para a minha reunião, para a nossa reunião aos domingos, para se sentirem coagidas. Eu estou aqui porque o irmão Elcio está me cobrando. Eu tenho meu irmão de sangue mesmo. Ele sabe disso. Estou sempre perguntando, e aí, meu irmão, tá tudo bem? Tá tudo em paz? E aí, rapaz? Nunca mais você apareceu na reunião, mas eu vou ficar no pé dele? Vai para a reunião. Por que não vai para a reunião? Não, porque eu quero que ele congregue. Aprende o conceito de congregar e não de se reunir. E como eu falei, se reunir é fácil. Eu quero saber se congrega. Deus quer saber, melhor dizendo. O que é congregar? É estar junto, no mesmo espírito. É óbvio. Ei, estou aqui, viu? Conte comigo. Estou aqui. Conte comigo. No que eu puder te servir, eu estou aqui para te servir. Então, abençoados, comunhão, congregação, era esse modelo aqui. Agora, olha o que diz Atos 5. Mas, 5 primeiro. Mas, um certo homem chamado Ananias e Safira, era um casal, né? Um certo homem chamado Ananias e sua mulher Safira vendeu uma propriedade. 2. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte da herdade? Guardando não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio no teu coração. Não mentistes a homem, mas a Deus. Observe que formar o desígnio no coração é projetar, é arquitetar. É o mesmo sentido e expressão que Pedro diz, porque encheu Satanás o teu coração. Isso é uma força de expressão. Por que Satanás encheu o teu coração? Satanás é a tua carne. Isso aqui era avareza. A avareza tomou o coração de Ananias e Safira. José vendeu a sua herança e depositou aos pés dos apóstolos. Havia comunhão. Mas Ananias e Safira, que estava se reunindo, mas não estava congregando. Ananias e Safira se reuniam, mas não congregavam. Então Ananias e Safira, sua esposa, vendeu uma herdade e reteve parte do
do dinheiro, depositou aos pés dos apóstolos uma outra parte. E Pedro disse: vocês estão mentindo por quê? Não era tua herdade? O dinheiro não era teu? Por que você se comprometeu? Olha o que Pedro estava ensinando. O que vocês têm não é de Deus, não, é de vocês. Foi Deus que deu a vocês. Então é como aquele... Se você faz um voto, cumpra. O que Pedro estava dizendo era isso. Pedro estava dizendo: eu não estou pedindo para você dar nada não, mas se você se prontificou a fazer, faça o teu melhor. Mas Ananias e Safira reteve, tentando mentir para Deus. Aí Pedro disse: vocês não mentiram para mim, vocês estão tentando enganar Deus. E ali houve uma situação ali, né, para que houvesse um temor sobre a igreja. Eles morreram. Eles tiveram um ataque fulminante, um ataque cardíaco. O medo que eles tiveram. Você sabia disso? Meu irmão Elcio, por que eles morreram? Eles ficaram pasmados com aquilo, porque Deus revelou os sinais ali na igreja primitiva. Era muito eminente, muito forte. E para que houvesse temor, sabe? Irmão Elcio, então Deus matou só porque eles não deram oferta? Não, não é por isso. O tempo determinado deles já estavam... O tempo da partida deles já estavam determinados. Agora, a forma, Deus utilizou a forma que Ele quis. Para quê? Para que houvesse para que houvesse uma edificação de temor na igreja, foi necessário Deus fazer aquilo. Deus mostrando que não se pode fazer isso. Então isso, é claro que Deus não vai sair matando a gente hoje se a gente se propõe a fazer alguma coisa e não faz, mas naturalmente na vida do Filho de Deus há aquele temor. Eu queria fazer isso, eu ia fazer isso, mas eu não fiz. Eu sou da seguinte forma, eu sempre fui assim desde quando eu conheci o meio evangélico, independente da graça. Tudo que Deus propunha no meu coração, tudo aquilo que vinha na minha mente fazer em prol do outro, né, que não era para Deus, mas em prol do outro, eu procurava fazer. Eu sempre fui assim. E quando de alguma forma eu errava, a consciência ardia. Eu lembro que certa feita eu estava em uma reunião do sistema religioso, mas eu congregava. Eu estava me reunindo para congregar, não para ficar brincando lá de crente. Eu lembro que a reunião, né, cheia o espaço de uma igreja pentecostal. Uma das vezes que aconteceu isso, que eu não vou ficar tocando trombeta aqui também, mas é uma coisa que me marcou. Eu lembro que na época eu trabalhava de predeiro e servente, ajudante de predeiro na época, isso faz muito tempo. E aí eu tinha um trocado no bolso e eu estava com a conta de energia em casa para pagar. E aí na época eu estava com R$42 no bolso. Lembro como hoje, 2 notas de 20 e uma de R$2. E aí quando terminou a reunião, na hora que terminou a reunião, a congregação cheia, do nada eu bati o olho em uma irmã, nunca me esqueço o nome dessa irmã, nem sei se ela é viva ainda. Eu bati o olho na irmã e na hora Deus ministrou para mim: dê o que você tem no bolso para ela. E a irmã era uma irmã muito discreta, sentava lá no cantinho e era uma irmã muito avivada, né? Orava, glória a Deus! Parece que só tinha irmã no culto, ela dava glória a Deus e aleluia. A irmã tinha um sorriso, uma senhorinha baixinha. Ela tinha um sorriso, aquela coisa. Então a irmã nunca ficou assim: eu estou necessitado, A irmã sempre para cima, sempre para frente. Mas quando eu bati o olho na irmã, Deus ministrou: abençoa ela aí com o que você tem. Aí na hora a carne, né? Satanás encheu meu coração, como encheu o coração de Ananias. Na hora Satanás, a carne, o medo do compromisso encheu meu coração. Falei: meu Deus, eu tenho uma conta de luz em casa para pagar. E se eu não me engano, na época, a conta de luz estava entre R$17 a R$19, alguma coisa assim, na época, isso faz muito tempo. E aí eu olhei para aquela senhora novamente e a carne, tipo assim, não dê, mas Deus disse: dê. Irmãos, eu corri a mão no meu bolso, peguei R$22, fui devagarzinho próximo à irmã, falei: irmã, tudo bem? Quando eu abri a mão da irmã, eu coloquei o dinheiro e ela fechou a mão, ela olhou para mim, me abraçou e falou: meu irmão, muito obrigado. Eu falei: eu senti de Deus para te abençoar. Ela disse: muito obrigado, minha irmã, porque anteontem, né, porque foram 2 dias depois, ela disse: anteontem eu estava em uma igreja
no chamado Culto da Vitória, em uma outra igreja. E Deus usou o pastor para dizer que ele ia enviar um milagre, porque eu estava precisando trocar o meu bujão de gás que secou e eu estou sem gás em casa. E Deus usou o pastor para dizer que Deus ia enviar o anjo para me abençoar. Eu falei, e a senhora está sem gás em casa? Ela disse, estou sem gás em casa. E ali na hora meu coração travou, porque eu tinha dado R$22 para ela. E aí eu perguntei, minha irmã, qual o valor do bujão? Paz, meu irmão. Sabe quanto era o bujão? R$42. E eu tinha dado quanto para ela? 22. Por quê? Porque Satanás encheu a minha mente, o meu coração, de que eu tinha uma conta de luz para pagar. E eu tinha guardado R$20. Eu falei, minha irmã, me perdoe, mas Deus não mandou te dar só esse dinheiro, não. E ela nem tinha visto o valor ainda. Deus mandou te dar tudo que eu tinha. E eu corri a mão no meu bolso, peguei os outros R$20 e dei para ela. E essa irmã foi para casa alegre e trocou o bujão dela. E eu fui para casa em paz, passou o tempo, não cortaram a minha energia, depois eu consegui dinheiro e paguei minha energia. Então, abençoados, olha o que Deus faz. Então, isso é congregar. Como eu falei, nem sempre a gente pode assistir a todos, nem sempre a gente pode chegar junto. E quando eu estou dizendo chegar junto, eu não estou falando em termos de valores, não. Chegar junto em todos os aspectos. É com a palavra, é com aconselhamento, é com uma atenção. Tem gente que só quer atenção, irmão. Tem gente que só quer conversar e muitas vezes você não quer congregar com essas pessoas. Tem gente que só quer desabafar. E é por isso que às vezes eu fico horas e horas conversando com pessoas que parece que as pessoas estão carentes, querendo ser ouvidas. Só isso. E aí eu lembro que eu fiz esse ato, né? E como eu fiquei feliz. Sabe o que aconteceu? Para resumir aqui, para não estender demais, já estendendo. O que aconteceu foi o seguinte. Passou alguns dias, algum tempo depois. Essa irmã saiu lá do nosso ministério e foi para outro lugar. Não sei, teve uma qualidade de vida, não sei o que houve. Quando foi um dia, essa irmã me procurou com uma sacola. Essa irmã me trouxe tanta camisa polo que na época eu não tinha, que até um tempo atrás aqui eu tenho até fotos com uma das camisas que essa irmã me deu. Eu falei, meu Deus do céu, olha o que Deus fez. Tempos depois, essa irmã me aparece com uma sacola de camisas polos para me abençoar. Camisa polo para me abençoar. Então, queridos, é isso que Deus faz. Eu já vivi tantos milagres só por praticar generosidade. Então, ser generoso na vida, isso também manifesta o caráter daquele que congrega. E quando eu falo de generosidade, não é para os irmãos que se reúnem comigo, que congregam comigo, ser generoso ofertando, compartilhando ali na reunião. É ser generoso na sua vida, onde quer que você vá, seja uma pessoa generosa, porque tenha certeza que o que você planta, você um dia há de colher, tá bom? Então, eu carrego isso comigo, desde o sistema religioso, não é diferente hoje em graça. Aquilo que vem às minhas mãos e Deus ministra, eu vou e faço, porque isso é o conceito de congregar e não apenas o conceito de se reunir, tá bom? Ficamos por aqui, graça e paz, graça eterna. Como eu falei para vocês, eu estou me organizando aqui para sempre pela manhã estar trazendo aqui uma mensagem para os amados, tá bom? Quem não puder assistir, naturalmente vai ficar gravada. E à noite eu vou ficar colocando o vídeo às 9 horas da noite, 21 horas. Tá um pouquinho tarde, tá, mas é porque eu estou me organizando aqui, fazendo algumas coisas, então tá um pouquinho difícil também estar postando mais cedo. Então também, né, em relação à questão dos horários, até para vocês assistirem aí o André Pimentel, tem o Geraldo Moraes e depois, logo em seguida, nós entramos com a mensagem. Então eu vou ficar assim postando entre 8h30 da noite, né, que praticamente Geraldo está terminando a live, às 9 horas da noite, tá bom? Então entre 20h30 a 21 horas, a gente tem aqui conteúdo pelo canal e também durante a manhã, quando surgir a oportunidade, estaria aqui com vocês também, tá bom? Graça e paz, graça eterna. Obrigado por estar congregando comigo. Obrigado por estarmos juntos, não apenas reunidos aqui, mas juntos no sentido de estar andando no mesmo espírito, no mesmo entendimento e compartilhando as nossas experiências. Graça e paz, graça eterna.